Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu estou aqui recebendo com muita alegria o Dr. Brian Saunders. Muito obrigada, Brian, por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado, Paty. Muito obrigado pelo convite. O Dr. Brian Saunders é um pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, amigo de longa data, né? E já veio, tá aqui há alguns anos no Brasil fazendo a sua carreira científica. E hoje nós vamos falar sobre suplementação de nitrato. Ele vai explicar para a gente quais são os pontos principais do nitrato e a gente espera que os nossos ouvintes fiquem assim, bastante informados e prontos para fazer a sua melhor decisão de suplementação. Então, gostaria que você explicasse o que é o nitrato e onde ele é obtido. Tudo bem, vamos lá. Então, né, nitrato é um químico que a gente encontra até no nosso próprio corpo, faz, mas eu acho, né, a fonte principal onde a gente obteve na dieta. Né? Tem bastante legumes e frutas, onde a gente encontra altas concentrações de nitrato. Né? Vamos pensar em alface, talvez beterraba seja, né, o mais conhecido hoje em dia, mas tem cenouras, até em frutos, em leite também, bastante alimentos. No entanto, com certeza, em legumes a gente encontra nas concentrações mais altas. Perfeito. E de uns anos para cá, começou-se, né, a aparecer mais estudos sobre a questão do nitrato como suplemento e muito ligado à questão do suco de beterraba. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, né? De como suplementar, como obter, né? Sim, então, né? A dificuldade, às vezes, quando a gente pensa na dieta, é que a gente não sabe as quantidades que a gente está obtendo, né? Então, né, desde mais ou menos 2008, quando o mundo científico descobriu que esse pode ser uma intervenção, um suplemento interessante para desempenho, para exercício, né? Eles desenvolveram vários suplementos, produtos, onde você, né, tem uma quantidade fixo ou conhecido dessa substância. Né? Então, o mais conhecido no mundo é esse suco de beterraba, né? Que é mais um pó, né, com quantidade específica de nitrato que é diluído em água. Mas também tem outros produtos que estão chegando no mercado. Né, não vou ficar aqui destacando um ou outro, mas, né, uma busca no mercado, né, você vai encontrar várias possíveis fontes de nitrato como suplemento, geralmente com uma quantidade suficiente tipo para melhorar desempenho. Né? E qual seria a principal ação do nitrato que atinge diretamente o desempenho no esporte? Sim, então, esse é um ponto importante, né? Porque, na verdade, não é o nitrato em si que vai melhorar seu desempenho. Quando a gente ingere o nitrato, ele é convertido primeiro para nitrito e depois para óxido nítrico. E essa molécula, que é molécula sinalizador, a gente chama, que é aquele de interesse, porque, por exemplo, ele sinaliza para aumentar vasodilatação. Então, isso aumenta o fluxo sanguíneo até seus músculos que estão, né, fazendo o esforço durante o exercício. Né? Também a gente sabe que tem um papel muito importante no músculo, esse óxido nítrico. Parece que ele deixa seus músculos mais eficazes. Então, quando você está fazendo o exercício, pelo mesmo custo energético, mesmo custo de oxigênio, seus músculos são mais eficazes, eles conseguem gerar mais força. E aí isso, claro, vai ou melhorar seu desempenho, ou pelo mesmo esforço que você está fazendo, né, você consegue manter uma potência maior. Né? Então, realmente, é um suplemento que hoje em dia a gente tem bastante evidências que tem um mecanismo e tem evidências que realmente se traduzem em melhoras de desempenho. E alguma modalidade específica se beneficiaria mais desse suplemento? Então, sim, né? Tem só para contextualizar, tem, se não me engano, mais do que 200 artigos na literatura científica sobre nitrato.
né? E aí dentro deles nosso próprio grupo com colegas, a gente fez uma meta-análise, ou seja, a gente buscou todos esses artigos e a gente tentou achar em quais tipos de modalidades, qual duração de exercício que nitrato tem mais efeito, né, positivo. E parece que aqueles exercícios vamos falar, razoavelmente curta duração, no entanto, ainda mais aeróbico, são aqueles que vão se beneficiar mais do exercício. Então, tem uma faixa de entre 2 e 10 minutos de exercício que realmente parece que tem bastante efeito do nitrato. Quais tipos de exercícios são esses? Então, pensando no ciclismo, um contrarrelógio de 4 quilômetros. Pensando no remo, um remo de 2.000 metros, né? Uma corrida de 1.500 metros. Né? Então, esses tipos de exercícios. Mas, né, às vezes, eu acho que a gente tem que pensar também, né? Não significa que um outro, né, tipo de exercício que você faz, um treino que você faz, né, períodos de alta intensidade, entre 5 e 10 minutos, dentro de um treino mais longo, de 1 hora, podem se beneficiar. Então, em alguns momentos em qual a intensidade está razoavelmente alta, você consegue também beneficiar de nitrato. Isso é uma coisa importante, porque mesmo em etapas longas, né, dessas provas de ciclismo, tem momentos ali que você tem uma necessidade energética e talvez de irrigação sanguínea altíssima para manter o trabalho muscular, né? Sim, eu acho às vezes na literatura científica é difícil de achar um efeito durante, né, uma simulação de uma prova de 3, 4 horas, porque a gente está falando de melhores de segundos. Sim. Então, né, para quem não sabe, para conseguir achar um efeito tipo significativo né, usando estatística, você precisa de um tamanho amostral de 100, 200 pessoas. A maioria dos nossos estudos, né, tem 10 ou 20 voluntários, né? É sempre difícil de achar voluntários. Então, a gente tem que extrapolar um pouco, mas a gente extrapola baseado na literatura que a gente tem, que mostra, né, um certo efeito benéfico em modalidade de 2 a 10 minutos. E porque tem um possível mecanismo até para esses exercícios de mais longa duração. Entendi. Nossa, isso é muito bacana. E eu vejo, assim, empiricamente, muitos atletas de musculação bem interessados também, né, na questão da suplementação de nitratos. Vocês têm alguma experiência com... Sempre. Olha, dá para ver. A experiência pessoal, talvez não, né? Não, acadêmica. Mas aí, não, até meus próprios alunos estavam reclamando outro dia que eu estava só dando, né, exemplos de ciclismo. Por que será, né? Porque o Brian é um ciclista, pessoal, para quem não sabe. Mas agora eu estou tentando trazer essas evidências. E sim, né, até para exercício tipo musculação, treino de força, tem uma boa evidência. Não talvez para aquela força máxima na hora, mas principalmente no endurance, durante musculação, né? Então, o mais longo que isso treina, né? Você consegue talvez fazer uns repetições a mais, um set a mais, quando você usa a suplementação de nitrato. Então, até para treino de força tem uma certa evidência também. E é interessante, porque assim, ali, o treino de força é um treino que gera muita dor, ele é muito chato de fazer, né? Muito, muito cansativo. Então, se você nota uma pequena melhora, assim, perceptível, ainda que a geração de força não seja tão afetada, eu acho que já causa um grande alívio. Sim. Né? Para quem está ali se submetendo ao treino e os benefícios que a gente sabe que, né, que esse tipo de treino vão fazer. E aí a gente estava falando um pouquinho da questão da beterraba. Você me corrija se eu estiver errada, mas os primeiros artigos que foram surgindo, eles foram estudando o efeito do suco de beterraba, não foi? Uma quantidade determinada de suco, não me lembro se era 500 ml. Sim, eu não lembro. Mas era algo exata, assim, tipo uma quantidade grande de suco de beterraba para ter essa quantidade de nitrato que... Exato, esse é um ponto bom, porque, né, até, né, na própria dieta, se você for encontrar, beleza, eu quero atingir a quantidade suficiente de nitrato para desempenho. Se você for comer, tipo, só nitrato,
beterraba, aí você vai ter que comer 300, 400, talvez 500 gramas só de beterraba para conseguir atingir esse nível. Sim. E aí esses estudos iniciais também, né, tava, né, dando com suco natural, normal. Aí, ponto 1, era uma grande quantidade. Sim. O que limita um pouco também, porque também, tem né, a questão gástrica. Antes do exercício, ninguém quer tomar meio litro de suco de beterraba também, que não é que o não é melhor a do coisa mundo. mais gostosa do mundo. Mas outro ponto é que tem uma certa variação de um beterraba para o outro, de né, suco para outro. Então, o que essas empresas agora fazem, eles padronizam. Okay. Então, eles concentram a quantidade de nitrato, né? E você consegue ingerir dentro de, em geral, 70 ml, ao invés de meio litro. Nossa, né? Então, você sabe a quantidade que você está recebendo e também né, a quantidade de líquido também está melhor. Certo. Dá para aguentar. E os estudos que vocês estão fazendo atualmente sobre o tema, assim, como que eles estão, né? Estão indo, né? A gente, lá na USP, a gente gosta de, né, olhar a literatura e ver quais lacunas ainda existem e a gente faz bastante pesquisa com suplementos. A gente está entrando nessa área de nitrato também, porque, igual eu falei, tem uma boa literatura, tem um monte de estudos mostrando que é eficaz. Então, legal. No entanto, sempre tem uns exemplos de áreas em qual a gente talvez acha que talvez poderia ser mais eficaz ou menos eficaz, ou se mostrou menos eficaz. E no momento, a literatura sugere, né? A literatura tem um grande viés para voluntários masculinos. Okay. Isso, infelizmente, por conta, né, no geral, né? No geral, exato. E aí, eu acho isso veio do fato que, o ciclo menstrual pode influenciar, então vamos evitar mulheres, a gente foca em homens. Sim. Né? Então, eu acho a ciência está tentando mudar, mas nos estudos limitados, eu acho agora, hoje em dia, tem uns 10 a 12 só com mulheres em nitrato. A literatura sugere que não funciona para elas, né? Então, a gente pensa, por quê? Tem umas, né, respostas fisiológicas porque elas não respondem, ou tem, talvez, faltas nos desenhos experimentais porque elas não respondem. E nós, lá na USP, a gente acha que é mais isso. Né, que talvez eles não estavam usando a melhor dose, melhor tempo entre ingerir e o exercício, melhor tipo de exercício. Né? Talvez um exercício que nitrato não vai funcionar de qualquer forma. Então, por isso que não funcionou em mulheres. Né? Então, a gente está tentando melhorar todas essas partes para investigar será que realmente funciona ou não em essa população feminina. Então, esse é o nosso objetivo principal agora com nitratos na USP. E aí, para esses estudos, vocês estão se dedicando a alguma modalidade específica? Então, esse estudo, a gente está procurando ciclistas femininas e masculinos, né? Porque a gente também quer esse grupo meio comparador para ver, né, se funciona em homens e não em mulheres. E aí a gente consegue talvez explicar ou falar realmente não está funcionando em mulheres. Mas a gente está procurando ciclistas, né? Né, masculino e feminino, e do lado feminino a gente está procurando usuários de contraceptivo bifásico e monofásico para controlar essa possível influência do ciclo menstrual, para isolar o efeito de nitrato no desempenho. Entendi. Nossa, e essas pesquisas com mulheres, principalmente mulheres ciclistas, acho que elas são muito importantes, né? Porque é o que você falou, acho que ao longo do desenvolvimento da ciência, a gente foi um pouco penalizado, né? Nós mulheres fomos um pouco penalizadas, assim, com pesquisas que não respondiam a essas questões, né? Para nós. E no ciclismo em especial, veja o número de mulheres que praticam ciclismo hoje e o que tinha 10, 20, 30 anos atrás. Né? Então, o número de mulheres só tem aumentado. Eu não sei te dizer se está igual para igual,
mas é muito maior do que já foi, né? Eu que pedalo tem, sei lá, uns 30 anos já, e posso ver nas provas, assim, eu entrava em prova que tinha 10 mulheres, hoje as provas têm 100, sei lá, nem sei contar, né? As provas maiores, assim, como é que elas andam hoje. E então é um grupo que vai se beneficiar da informação científica, né? Hoje acho que a gente tem justificativas até do mercado, acho que o mercado acordou, né, para as mulheres, né, para as bicicletas com um jeito diferente de cores, já passamos para aquela fase dos quadros diferentes, agora a gente já saiu disso, né, mas assim, a questão do vestuário, do ciclismo, desse foco feminino, né, porque realmente se tornou um mercado relevante. E nada mais justo de que a gente seja também objeto de estudo, né, para melhorar a ciência. E digo mais, não só mulheres, mas mulheres pós-menopausadas também é um outro mar azul para a pesquisa dentro do esporte. Se a gente pensar que o Brasil, como outros países do mundo, a população vai envelhecer, as pessoas vão viver muito, e a gente vai ter um universo de mulheres que vai viver muito tempo pós-menopausadas, assim, praticando esporte, e a gente tem que cuidar, né, dessa população. Então, eu vejo com muitos, assim, bons auspícios, né, esse movimento de querer mais pesquisas com mulheres, né. E, olha, a gente já está quase chegando no final desse episódio e eu ficaria horas aqui falando sobre isso. O que a gente pode fazer aqui é aproveitar esse podcast para chamar, né, sujeitos que se interessem em ser voluntários. Se as pessoas quiserem, por exemplo, procurar você para participar da sua pesquisa, qual que é o seu contato, o e-mail, você gostaria de deixar um Instagram, alguma coisa assim para... Agora eu preciso lembrar do meu Instagram, né? Geralmente não precisa ser Instagram, pode ser qualquer outro contato que você queira. Eu acho que talvez meu e-mail seja o melhor, né? Eu usava bastante o Twitter, mas hoje em dia não dá para usar mais, né? Virou X e virou uma incógnita. Então, mas é só Dr. tipo Dr. Brian Saunders @outlook.com. Tá, e o Brian é com Y, né? Exato, não, ponto importante, né? Aí, Dr. Brian com Y, Saunders @outlook.com. Esse é o seu e-mail. Sim. Depois, na hora de publicar, eu deixo lá certinho para você. E eu acho uma boa também a gente falar com os técnicos de ciclismo, né? A gente depois pode colocar você em contato, porque assim, todo mundo, eu tenho certeza que é só uma falta de comunicação, porque tem interesse de ambas as partes, de vocês procurarem os sujeitos e das pessoas, os atletas colaborarem para se beneficiarem com a informação que vocês vão gerar. Claro, e até, né, sempre tem um retorno, a gente fornece relatório para eles, né, sobre o VO2 máximo, né, o tipo de, né, os limiares ventilatórios. Isso então, é super legal. Então tem benefício para quem for voluntário. Tem benefício direto, além do desenvolvimento da ciência. Perfeito. Né? Então acho que fica aqui a dica para quem estiver nos assistindo, né, de procurar o professor Brian lá na Faculdade de Medicina da USP e colaborar sendo voluntário de pesquisa do laboratório deles. Esse grupo que é brilhante, aliás, né, que eu tive a chance de participar durante alguns anos. Então, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. Brian, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Muito obrigada à Clínica Move pela realização desse podcast. Muito obrigada a vocês todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo nas diferentes plataformas aí mundo afora. E até o próximo episódio.